Bem, pessoal, mais uma aula aqui do nosso canal, professor Ed Damasio falando, Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, esse canal no qual falamos de tratamento de águas residuárias, também gestão de recursos hídricos, água de forma geral, seja em seu aspecto de quantidade e também de qualidade. Tem alguns vídeos também sobre hidrologia, então é um canal ali variado. E dentro da linha, tratamento de águas residuárias, nós estamos nesses últimos vídeos falando de processos avançados de tratamento. Tem vídeos aqui sobre tratamento preliminar, primário, que inclui caixa de areia, calha parcha, decantadores, coagulação, floculação, nível secundário também de tratamento, principalmente de processos biológicos, e estamos falando do nível terciário, ou também conhecido como avançado. Tem alguns vídeos atrás falando sobre carvão ativado, no último vídeo sobre membranas, processo de separação por membranas, e hoje a gente conclui essa fase final falando de processos oxidativos avançados. Posteriormente, em algum outro momento, eu venho a gravar outros vídeos com outros conteúdos, outras tecnologias, se enquadrando nesse nível terciário, nesse nível avançado. Mas hoje a gente vai falar, fazer um resumo sobre os processos oxidativos avançados, também conhecido como POA. Tá? Então, quando você estiver lá lendo algum artigo, alguma dissertação, alguma tese, buscando uma tecnologia para remover alguns poluentes bem específicos, você provavelmente vai se deparar com essa sigla, POA, que é P de processo, O oxidativo e A de avançado. Tá? E a finalidade, já adiantando, dos processos oxidativos avançados é produzir esse aqui, esse radical hidroxila, que é um agente oxidante muito forte e que ele é capaz de degradar boa parte dos poluentes, no qual nós da engenharia ambiental, engenharia sanitária, nós temos necessidade e desejo de promover essa degradação. Então hoje, nesse momento, falaremos sobre processos oxidativos avançados. Lembrando que todas essas aulas que estão no canal são aulas introdutórias, são aulas gerais. Tá? Eu tento detalhar ali alguns pontos específicos, mas vai muito além do vídeo que eu aqui estou gravando. Então, para você que está iniciando no estudo de processos oxidativos avançados, esse é um vídeo para você ter uma base. Tá? Para quem já está avançado, aí obviamente muito do que eu falar aqui vai ser bem trivial. Então, dando início ao nosso conteúdo aqui de hoje, vamos só passar, voltar um pouquinho à base do que são processos oxidativos. Esse material aqui vem lá, esse conteúdo vem lá do ensino fundamental, oitava série, hoje nono ano, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Fala-se muito de, lá dentro da química do ensino médio, dos processos oxidativos básicos. A gente tem essas equaçõezinhas aqui, bem comuns que a gente estudou no ensino médio, onde nós temos um agente redutor, um agente oxidante, e através de uma reação onde ocorre fluxo de elétrons, um doa elétron, o outro recebe elétron. Ocorre uma reação química em que nós mudamos, através dessa reação química, se nós promovermos, fazermos com que a reação possa ocorrer, nós modificamos a natureza das espécies químicas. Tá? A finalidade, então, da oxidação, que é um processo químico, lembrando que nós já temos nessa série de vídeos do canal processos físicos, processos químicos e processos biológicos. A oxidação é um processo químico porque ocorre a alteração da matéria. Então consiste o quê? Numa perda de elétrons por parte de algum átomo, molécula ou íon, sendo que o outro ganha esse elétron. Então é um fluxo de elétron. Alguém perde elétron, outro ganha elétron. E esse processo modifica a estrutura química dos compostos que estão na reação. Então o objetivo dos processos oxidativos, seja o convencional ou avançado, que a gente vai dar mais foco aqui, é promover o fluxo de elétrons e modificar a natureza do componente. E quando a gente modifica essa natureza, às vezes a gente consegue reduzir o potencial tóxico desses poluentes. Então, aqui é aquela equaçãozinha básica que a gente é acostumado a falar, é uma reação em que envolve o zinco no formato sólido e uma solução aquosa do cobre. Veja que o zinco ele oxidou, saiu do seu estado de oxidação 0 e foi para o estado de oxidação 2. Então ele foi oxidado, ou seja, ele perdeu elétrons, saiu do 0 e foi para o 2. Então o zinco perdeu elétrons, obviamente o cobre ele vai receber. Então ele saiu do nível de oxidação 2 e foi para o 0. Então perceba que é um fluxo de elétrons, um doa, o outro recebe.
Então, coisas genéricas aqui da química, a gente não vai entrar em muitos detalhes. Mas só para puxar, né, trazer a base conceitual do processo oxidativo. E aí, aplicando ao tratamento de águas residuárias, o objetivo é usar reações de oxidação para transformar moléculas poluentes em outras de menor impacto ambiental, ou né, que sejam potencialmente biodegradáveis. Então, a ideia é, né, como já foi dito anteriormente, é pegar uma molécula que ela é poluente, que ela às vezes não é biodegradável, e a gente vai transformar ela numa molécula mais facilmente biodegradável ou né, mesmo mineralizada, né, como CO2 e água. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, a gente tem aqui dois exemplos de reações de oxidação. A gente tem aqui, por exemplo, o gás sulfídrico. Tá? Quando a gente tem uma amostra lá de esgoto que ele está fedendo bastante, principalmente se ele passou por processos anaeróbios, vai gerar um odor desagradável, vai causar um cheiro. Boa parte desse cheiro vem aqui de compostos né, à base de enxofre. Um exemplo é o H2S, ou seja, né, gás sulfídrico, ou sulfeto de hidrogênio também chamado. E aí, nessa reação aqui, nós temos um agente oxidante bem forte, que é o flúor, e esse flúor está oxidando o sulfeto de hidrogênio, produzindo né, enxofre né, no formato sólido e um outro gás, ou seja, o gás sulfídrico ele foi oxidado, né? Oxidação do gás sulfídrico, que é um composto inorgânico, e aí ele deixou de ser aquele gás mal cheiroso. Então, aqui vemos um processo de oxidação sendo aplicado no tratamento de águas residuárias. Tá? Você pega o gás sulfídrico, introduz flúor, você pode introduzir oxigênio, introduzir algum agente oxidante que vai fazer com que esse composto que é desagradável para a gente, é poluente, ele vai então ser reduzido a um composto que tem menor impacto ambiental. Então aqui o que está escrito, né, traduzido, né, trazer o menor impacto ambiental e sanitário para as moléculas que originalmente nos traz algum problema. Tá? Como o sulfeto de hidrogênio traz problema, nós reduzimos ela a uma molécula de menor impacto ambiental, né? Igual a molécula aqui do HF, o ácido sulfídrico, se eu não estiver enganado. Tá? Pois bem, outro exemplo é esse daqui de baixo. Tá? Nós temos aqui uma molécula orgânica, né? Oxidado pelo oxigênio. Então aqui nós temos outro exemplo com outro agente oxidante. No caso de cima era o flúor, no caso de baixo foi-se o oxigênio. Tá? Os processos biológicos de degradação da matéria orgânica são processos de oxidação. Tá? O que acontece lá no lodos ativados, o que acontece numa lagoa facultativa, né, na zona aeróbia, o que acontece numa lagoa aerada é um processo de oxidação da matéria orgânica, tá? No qual o oxigênio é o agente oxidante. Então o oxigênio ele vai oxidar a matéria orgânica, né, e produzir, por meio de uma reação completa, CO2 e água. Então aqui é um exemplo de reação completa. Tá? Vamos lembrando desses termos, né? Porque quando a reação é completa, a oxidação é completa, produz apenas CO2 e água. Quando ela é incompleta, gera-se outros subprodutos, né? Como por exemplo aqui o mencionado anteriormente, utilizando o flúor como agente oxidante. Tá? Então o objetivo de reações de oxidação é que ela seja completa, produzindo apenas CO2 e água. Se isso acontecer, nós não vamos causar impacto ambiental algum. Tá? Aquela matéria orgânica que anteriormente era problemática, né, que reduzia o oxigênio do rio, que causava algum nível de poluição, ela foi degradada e gerou-se né, CO2 e água que não causa problema nenhum. Né? O CO2 em níveis de efeito estufa e tudo mais, mas as concentrações são bem baixas. Então, de forma geral, processos oxidativos visam transformar a matéria em matéria menores, menos complexas, de menor impacto ambiental, ou aquelas mesmo que podem até mesmo serem biodegradáveis. A gente tem alguns exemplos aqui de oxidantes, tá? Então é bom lembrar que não existe apenas o cloro, tá? O oxigênio, a gente citou aqui, né, o caso do oxigênio e o do flúor como agentes oxidantes. Mas aqui nessa tabelinha a gente tem variados agentes oxidantes, né? Elencados aqui da ordem de maior potencial de oxidação para menor potencial de oxidação. O que é esse potencial de oxidação? Medido aqui em volts, ele nos diz. Ele vai mostrar para a gente
qual é o poder de reação de uma de um determinado oxidante, né, para agir num determinado meio aquoso. Por exemplo, o mais forte de todos eles, né, de todos esses agentes oxidantes, é o flúor. Tá? Então, se ele tem o maior potencial de oxidação, ele vai ser o que mais vai reagir. Se eu quero degradar uma determinada molécula, né, uma determinada molécula orgânica que tem na água residuária, o flúor é o que vai fazer esse serviço de forma mais intensa, de forma mais forte, né, devido ao seu potencial de oxidação. A reação do flúor é muito maior do que os outros oxidantes aqui. Em segundo lugar, nós temos o radical hidroxila. Tá? Esse radical hidroxila aqui, ele tem um potencial de reação também muito forte. Em terceiro lugar, o oxigênio em nível atômico, depois vem o ozônio, peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, permanganato de potássio, que é muito utilizado no ensaio de DQO, o hipoclorito, principalmente o de sódio, cloro, compostos à base de cloro como o dióxido e o oxigênio molecular. Então a gente consegue elencar aqui os principais agentes oxidantes que são utilizados no tratamento de águas residuárias, considerando os mais fortes, os mais reativos, né, como o flúor, para os menos reativos. Veja que o oxigênio molecular ele é um dos menos reativos, tá? Porque a gente pode pensar, poxa vida, professor, então para que a gente vai gastar dinheiro com alguns produtos químicos, sendo que o oxigênio da atmosfera, o oxigênio da fotossíntese produzidos pelas algas é um agente oxidante? A gente pode observar aqui que o oxigênio molecular é um dos mais fracos. Tá? O ozônio é muito mais forte, o radical hidroxila, o flúor, o peróxido de hidrogênio são muito mais fortes. Tá? Então, o oxigênio molecular ele é basicamente utilizado apenas em nível natural, nas lagoas de estabilização, nas lagoas facultativas, né, que é um exemplo de lagoa de estabilização, nos lodos ativados, em sistemas aeróbios biológicos. Tá? Então, vale destacar isso. Agora, quando a gente quer remover aquele elemento recalcitrante, né, um pesticida, um fármaco, um surfactante, aí faz-se necessário utilizar um agente oxidante forte, dentro dessa escala aqui. Eu já vou adiantando para vocês que nos processos oxidativos avançados, os POAs, a gente utiliza o radical hidroxila. Não se utiliza muito o flúor no tratamento de águas residuárias porque ele é muito reativo. Tá? É muito difícil de conseguir manipular ele, de armazenar, de produzir, né, de conduzir, de manipular de alguma forma. O flúor é muito reativo. Então, risco de explosão, risco de corrosão, o flúor é muito complicado de se mexer. Enquanto que o radical hidroxila ele acaba sendo mais fácil. Tá? Então, falando dos processos oxidativos, né, continuando a falar, onde é que eles são aplicados no tratamento de águas residuárias? Geralmente a gente tem lá o nível preliminar, né? Temos o nível primário, secundário, terciário. Em alguns desses níveis nós podemos utilizar os processos de oxidação convencional e também avançada. O foco dessa aula aqui de hoje é o avançado, né? Processo oxidativo dos mais avançados. Mas existe também a opção de utilizar alguns compostos convencionais. Eu vou falar um pouquinho aqui e posteriormente, em algum outro momento, eu vou gravar um outro vídeo. Às vezes no momento que você está assistindo esse vídeo, né, não sei quando, você pode, eu já posso ter gravado, então talvez dê uma olhada aí, né, na lista de vídeos. Né? Pois bem, divididos então os processos oxidativos em convencionais e avançados. Né? De toda forma, os objetivos são mais ou menos os mesmos. Tá? Sendo convencional ou avançado, vai envolver um desses objetivos aqui. Um deles é o controle de odores. Tá? Aquele cheiro desagradável do esgoto doméstico, da água residuária de um laticínio, de um matadouro, né? Um frigorífico, de uma indústria de bebidas, aquilo lá é principalmente devido a gás sulfídrico e mercaptana. São compostos, né? Mercaptana são compostos orgânicos e o gás sulfídrico é um composto inorgânico, né? Como a gente já viu, né? O H2S anteriormente. Esses gases aqui, né? São voláteis, eles conferem esse odor desagradável. A gente passa perto de uma ET, passa perto de uma estação de tratamento qualquer, e aí esse cheiro desagradável vem desses gases, né? Ou compostos orgânicos voláteis, né? Como as mercaptanas. E para se fazer o controle de odor, né? Reduzir o cheiro, né? Desagradável de uma estação de tratamento, nós podemos utilizar processos oxidativos. Tá? Por exemplo, uma estação de tratamento parar de feder, introduz-se oxigênio, introduz-se cloro, introduz-se algum agente oxidante. Tá?
Remove-se também cor, tá? A cor ela é aparente ou verdadeira, né? Dependendo do tamanho dos sólidos. E esses sólidos, né? Eles podem ser removidos, né? Podem ser degradados pela ação de processos oxidativos. Da mesma forma, ferro e manganês, da mesma forma que a desinfecção. Então, desinfecção ela é muito comum, muito utilizada pelo agente oxidante cloro. Tá? Então, na casa de vocês, se vocês estão dentro de uma cidade, e a água não vem de algum poço, né, de uma água subterrânea, vem da companhia de saneamento, da rede de distribuição pública, tem um agente oxidante lá na água que vocês estão tomando, né? No caso o cloro. Esse cloro a gente promove a desinfecção, né? Se entrar algum micro-organismo lá, o cloro presente na água, o cloro livre presente na água vai fazer o quê? Vai fazer a oxidação das células microbiológicas. Então, isso daí já dá na inserção aqui para o próximo item, que é o controle de crescimento microbiológico. É um exemplo muito claro disso, né? Às vezes você pega ali alguma garrafinha, né, e usa ali por algum tempo e acaba não lavando, começa a criar um biofilme. Esse biofilme, pessoal, nada mais é, né, do que micro-organismos que cresceram. Tá? Então, da mesma forma que os agentes oxidantes funcionam muito bem na desinfecção da água, ele funciona muito bem também, né, na degradação, na remoção desse biofilme, desses micro-organismos que ficaram aderidos. Isso daí acontece muito, tem muita necessidade na remoção desses biofilmes, na tubulação, em algumas unidades de tratamento, para você ter um controle, né, dos micro-organismos que estão crescendo em um determinado ambiente de tratamento, faz-se o uso de agentes oxidantes. E também, né, principalmente o avançado, remoção de matéria orgânica recalcitrante. Quando a gente fala recalcitrante, é aquilo que não é biodegradável, né, pelos micro-organismos. Né? Alguns pesticidas, alguns fármacos, surfactantes, compostos, hidrocarbonetos de forma geral, são materiais que você não consegue remover no nível primário, nem no secundário, e aí às vezes até no terciário você tem uma certa dificuldade dependendo da tecnologia que você implanta. Então, oxidação avançada ela é bem aplicada aqui nesse caso. Então, a gente tem vários exemplos aqui de como os processos oxidativos podem ser utilizados no tratamento de águas residuais. Controle de odores, né, para fazer com que a ET pare de feder, remoção de cor, ferro, manganês, desinfecção, né, e controle do crescimento de micro-organismos, né, em algumas tubulações, em alguns reatores, e remoção de matéria orgânica recalcitrante. Né? Lembrando que, como eu falei no início, divide-se em oxidação convencional e avançada. A convencional é aquela que utiliza alguns agentes oxidantes, como o ozônio, né, o ozônio puro mesmo, peróxido de hidrogênio, né, que é água oxigenada, ou permanganato, principalmente o de potássio, dióxido de cloro, cloro ou oxigênio. Então, esses são os agentes oxidantes convencionais. Se a gente observar aqui, olha na tabelinha lá, então seria mais ou menos aqui, ó, do ozônio para baixo. Tá? Do ozônio para baixo, onde se tem um potencial de oxidação menor, ou seja, a degradação da matéria orgânica, né, dos poluentes que vocês desejam remover, ela é limitada. Então veja aqui, ó, possui como principal limitação, a principal limitação dos oxidativos convencionais promovem reações incompletas. Tá? Então, se a gente observar novamente na tabelinha lá em cima, o potencial de oxirredução desses compostos, né, do ozônio, do peróxido de hidrogênio, do permanganato, do cloro, do oxigênio, é baixo. Se é um potencial de oxidação baixa, né, então vai promover reações incompletas. O que seriam essas reações incompletas? Por exemplo, aqui ó, a gente tem uma molécula orgânica, né, um álcool aqui, por exemplo. Esse O representa o agente oxidante. E aí o que aconteceu? Esse agente oxidante transformou essa molécula aqui de álcool em quê? Em cetona. Tá? Então é um outro composto orgânico que também tem um potencial de poluição e que basicamente o agente oxidante não resolveu o problema. Então, esses agentes oxidantes aqui, eles têm uma determinada limitação. Tá? Por exemplo, cloro é muito bom para remover o quê? Remover micro-organismos. Tanto é que na casa de vocês tem cloro aí na água. É muito bom no sistema de tratamento de água. Né? O oxigênio ele é um ótimo agente oxidante para quê? Para
promover a degradação da matéria orgânica na presença ali de micro-organismos. São as reações aeróbias, lá no lodo ativados, por exemplo. Né? Dióxido de cloro, ele é muito utilizado também na desinfecção. Né? O ozônio também é muito utilizado na desinfecção. Então, esses agentes oxidantes aqui, utilizados de forma isolada, né, eles vão ser chamados de convencionais. Tá? Eles, de forma isolada lá, não vão ser muito eficientes. Eles são aplicados, então, ao controle de odor, desinfecção e controle de crescimento microbiológico. Tá? Por exemplo, onde é que eu aplico o convencional? Lá no sistema primário, né, para controlar algum odor, né, tem muita geração de sulfeto de hidrogênio. Então, eu vou lá, aplico a oxigenação. Então, eu vou reduzir esses gases, né, mal cheirosos. Então, é uma aplicação um pouco limitada a esses sistemas convencionais. Agora, né, os avançados, que é o objetivo principal dessa aula, eles utilizam o radical hidroxila como agente oxidante. Se a gente voltar lá na tabelinha, o que tem aqui? Ó? A radical hidroxila é o segundo mais forte. Tá? O convencional usa o quê? Ozônio aqui para baixo. Né? Enquanto que o avançado utiliza o radical hidroxila. Acima dele só tem o quê? O flúor. Mas como eu falei que o flúor, né, anteriormente, o flúor ele é muito reativo, muito difícil de você manipular, muito difícil de você utilizar, acaba que, né, não é muito seguro e eficiente o seu uso. Então, o radical hidroxila, por ele ser fácil de ser manuseado, por ele ser relativamente fácil de ser produzido, de ter uma eficiência muito boa, né, de um processo de produção e de aplicação dele ser mais relativamente tranquila, ele é muito utilizado, né, no processo de oxidação avançada, né, e principalmente graças ao seu elevado potencial de oxidação. Quando se fala em elevado potencial de oxidação, ele vai gerar uma reação completa. Tá? Então, quando se utiliza esse radical hidroxila aqui, ó, né, para promover a degradação da matéria orgânica ou de algum outro poluente, gera-se CO2 e água. Né? Água não causa impacto ambiental, sanitário, CO2 também não causa, né? Dentro daquele contexto que nós falamos. Então, não geram subprodutos tóxicos. Né? No exemplo ali anterior, mostrei lá a geração da cetona, por exemplo. Cetona é um produto tóxico. Nesse caso aqui, né, CO2 nem água não são produtos tóxicos. Ou seja, o radical hidroxila ele basicamente elimina tudo que é poluente. Ele degrada, ele destrói tudo. Então, ele acaba sendo utilizado em nível terciário, principalmente, tá, para remoção de alguns componentes traços. Quando eu falo traços, são componentes de baixa concentração, tá? Microconcentração, são bem pequenininhas as moléculas em pouca concentração, como por exemplo os pesticidas. Então eu posso utilizar os POAs para tratar pesticida, para remover hormônio, para remover surfactantes, hidrocarbonetos, fármacos e outros recalcitrantes, ou seja, aquele material que não é biodegradável. Então os POAs eles podem ter diversas aplicações para remover diversos tipos de poluentes, principalmente na água de abastecimento. No tratamento de esgoto ele acaba a gente tendo ali algumas limitações, né? Não é muito utilizado em termos práticos, porque o Brasil ainda está muito atrás, né? Em termos ali de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento, de efetivação mesmo das tecnologias. Porque nós estamos ainda lutando para atender a remoção de matéria orgânica básica, né? Uma matéria orgânica maior, suspensa. Enquanto que esses micropoluentes aqui, ó, né, a gente acaba não tendo muito controle dele nas nossas águas, né, principalmente as águas residuárias e nem também de abastecimento. Então é um problema que nós temos que planejar, tem que ter um planejamento, um crescimento em termos dessa ótica. Continuando a falar dos processos oxidativos avançados, né, como que o radical hidroxila é produzido? Você vai lá numa companhia de saneamento e compra, você vai lá no mercado e compra? Não, isso daqui é produzido em laboratório através de reações químicas, fotoquímicas, né? Então existe um processo industrial, existe um processo produtivo que produz o radical hidroxila. Então, a produção desse radical hidroxila de elevado potencial oxidativo envolve a associação de alguns variados agentes oxidantes na presença de água. Então, eu quero destacar essa presença de água, tá? Porque é a partir aqui da água, que se produz o radical hidroxila. Então, vale muito bem destacar que essa molécula aqui de H2O, ela vai ser degradada, ela vai ser quebrada
produzindo o radical hidroxila. Mas para que aconteça isso, o processo ele deve envolver a presença de outros agentes oxidantes. Tá? A gente tem o caso da fotólise, a gente tem o caso da ozonólise, fotocatálise, reações fentos e variados outros. Existem variados processos produtivos que produzem o íon, né? OH+, tá? A gente tem ali, já citei alguns, né? Fotocatálise, fotofento, fotólise, ozonose, todos eles, o objetivo é o quê? Produzir o íon, né? OH+, o íon de hidroxila, para, na presença ali de um determinado contaminante, degradar esse contaminante, né? E reduzi-los a níveis bem baixos de poluição. No caso da fotólise, nós temos aqui o peróxido de hidrogênio, né? Na presença de luz, e que, né, na presença ali, né, numa solução aquosa, libera o íon né, OH-. No caso da ozonólise, tem-se o ozônio e radiação ultravioleta. Né? No caso ali da fotocatálise, tem o dióxido de titânio mais o oxigênio na presença de luz, né? Tudo em solução aquosa produz o radical hidroxila. Nas reações Fenton, tem-se também, né, o peróxido de hidrogênio na presença de um íon férrico e, né, solução aquosa produz o radical hidroxila. Então veja aqui, nós temos diversos tipos de reações que são utilizadas, todas elas têm suas vantagens, todas elas têm suas desvantagens, e a finalidade geral, né, não vou entrar em detalhes de cada uma, né, não é o objetivo aqui dessa aula, com um agente oxidante na presença de um catalisador, vai produzir, né, o radical hidroxila numa solução aquosa. Vai pegar aqui a molécula de H2O, quebrar ela e produzir o íon OH-. Tá? E aí a gente tem aqui, né, o tiosulfato, nós temos aqui o dióxido de titânio como catalisador, nós temos o ferro 2+ como catalisador também, e aqui nós temos também a luz atuando, né, radiação ultravioleta em determinado comprimento de onda, funcionando também como catalisador. Então a gente tem os exemplos aqui de agentes oxidantes e de catalisadores, né, que são produtos químicos, né, ou propriamente a luz, para acelerar a reação, para acelerar o processo reativo. Então aqui, quem desejar tem, né, na literatura variadas explicações, as variadas fórmulas, né, como se produz todos essas reações aqui. Mas o que vale nesse momento é a gente entender de forma superficial que existem processos para produzir esse radical hidroxila. Né? Então ele não vem pronto ali numa caixinha. Você precisa promover uma reação que libere esse radical hidroxila na presença de água, né, na solução aquosa, para que ocorra a degradação do contaminante. Tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, tá? É muito importante ter a noção, né, de que a gente é um processo industrial, é um processo de produção do radical hidroxila, né? A gente tem aqui um caso aqui de aplicação dos processos oxidativos avançados em nível terciário, né? A água residuária chegando aqui, tem-se inicialmente um ajuste de pH, né? Adiciona-se um ácido. Então, da mesma forma que a coagulação, a floculação, os processos químicos em geral, tem-se a necessidade de ajustar o pH. Né? Então, a água residuária chega, ajusta-se o pH e aí vai para um reator. Dentro desse reator, né, no caso aqui é o processo Fenton, né, adiciona-se o peróxido de hidrogênio, adiciona-se ali compostos à base, né, de ferro, de cobre. Esse ferro aqui ele vai promover o quê? Vai promover uma reação catalítica, né? Ele vai catalisar o processo de produção do radical hidroxila, vai para o tanque de neutralização e aí aqui vão ocorrer, aqui dentro do reator Fenton vai ocorrer as reações, vai para um tanque de neutralização onde a gente reajusta o pH, depois segue, né, para um decantador para que ocorra a separação das fases. Porque é muito importante ter em mente que gera-se muitos produtos químicos, né? Gera-se muito lodo, né, com muitos produtos químicos. No mesmo nível da coagulação e floculação, onde a gente tem a agregação das partículas e geração de um lodo primário lá com muito sulfato férrico, cloreto férrico, sulfato de alumínio, há necessidade, né, de um sistema de separação sólido-líquido, tá? Porque as reações vão acontecer aqui dentro desse reator, né, o reator Fenton, a gente neutraliza ali o pH, mas mesmo assim vai gerar muito produto químico, né, junto aqui a esse lodo. Então há necessidade de fazer uma separação.
O resíduo, né, na forma sólida vai vir aqui para o fundo, né, é o lodo do decantador, e a fração líquida tratada vai sair na parte superior. Então aqui tem-se um decantador, aqui um tanque para neutralizar, reajustar o pH. Anteriormente tinha um tanque para ajustar o pH para que a reação Fenton acontecesse. Então aqui a gente tem um exemplo genérico, né, de uma aplicação em nível terciário, lembrando que tudo isso é um processo produtivo, né? Tem que ter bomba aqui no início, tem que ter bomba lá no final, tem que ter um pH-metro aqui medindo no início e no fim, tem que ter os agitadores eletromecânicos, então é todo um processo industrial, né, vinculado ao tratamento da água residuária. Tá? Aqui um outro exemplo de uma outra unidade, né, onde se utiliza o processo oxidativo avançado, só que esse daqui tem uma configuração um pouquinho diferente. A água residuária está entrando, tem-se o ajuste do pH, né, um pH ali próximo a 3, introduz-se no reator Fenton. Dentro do reator Fenton lá, né, tem-se o peróxido de hidrogênio, tem-se o composto à base de ferro. Para que ocorra a reação Fenton, degrada-se ali os poluentes, vai para o tanque de neutralização para ajustar o pH, vai para o separador, né, para o decantador, onde tem a fração sólida indo para o fundo e o líquido ficando na superfície. Esse líquido na superfície vai para um reator biológico. Tá? Nesse caso, o que aconteceu aqui? A matéria orgânica ela se reduziu de um tamanho maior para um tamanho menor, passível de ser degradada por micro-organismos. Tá? Então, aqui introduziu-se, né, o sobrenadante aqui, o líquido, foi para o reator biológico e permite com que as bactérias degradem essa matéria. Então, o material recalcitrante pode se transformar em um material biodegradável por um processo de oxidação avançada também. Tá? Então, aqui o que eu quero mostrar para vocês nesse slide é isso. Tá? Material recalcitrante se transforma num material biodegradável por meio de reações Fenton. Tá? E no nível anterior, a gente tem uma degradação total. Tá? Através do processo oxidativo, produz-se uma água bem clarificada, com o mínimo de poluentes, né, possíveis. Tudo isso a gente consegue estimar qual que é o nível de poluente. Tem muito poluente, tem menos poluente. O processo oxidativo avançado ele vai produzir só CO2 e água? Não, vai continuar tendo ainda alguns compostos recalcitrantes? Para saber tudo isso, a gente precisa fazer um ensaio de tratabilidade. Antes de virmos aqui para a prática, né, para uma estação de tratamento, fazer tal dosagem de pH, tal dosagem de peróxido de hidrogênio, né, tal dosagem aqui de compostos reativos, catalisadores, né, sejam processo Fenton ou qualquer outro dos processos anteriormente ditos aqui, nós precisamos fazer um ensaio em laboratório, né, espécie de um jar teste mesmo, tá? Nós vamos lá pegar água residuária, colocar, né, nos jarros, nós vamos variar agentes oxidantes, né? Vou variar o ozônio, vou variar peróxido de hidrogênio, vou variar ou permanganato, né? Modificar as suas dosagens e os catalisadores. Então eu vou, dentro do ensaio aqui do jar teste, né, fazer as simulações de acordo com esses processos, né, de produção do radical hidroxilo e ver qual vai ser o que se comporta melhor para o efluente, para os poluentes que eu desejo remover, né? E aí eu tenho uma determinada eficiência de tratamento. Por exemplo, eu vou mensurar a cor, vou mensurar matéria orgânica, né, seja uma matéria orgânica geral em termos de DQO ou turbidez, ou mesmo, né, de compostos orgânicos específicos, como hormônios, fármacos, aquilo que eu desejar estudar no momento, remover naquele momento. Então, o ensaio, né, em laboratório, o ensaio de tratabilidade, ele é fundamental para saber qual é o nível de eficiência de cada um desses processos. Eu vou utilizar mais um, vou utilizar menos o outro, né, cada um deles em determinados níveis e ver qual vai ser mais eficiente para utilizar na prática. Tá? Para finalizar, trouxe aqui algumas vantagens e desvantagens. Obviamente são vantagens principais, né, e algumas desvantagens também genéricas. Podemos destacar como vantagens: muito eficiente. Tá? Então, o processo oxidativo avançado tem essa vantagem. Ele é muito eficiente na remoção de poluentes diversos. Se você pegar ali, né, um copo seu que está sujo e pingar ali umas gotas, né, algumas gotas, ali, uma colherzinha ali de hipoclorito de sódio, né, água sanitária, você vai ver que ele vai degradar
toda aquela matéria orgânica que está aderida ali no copo, né, alguma sujeira. Então, o cloro, né, os radicais hidroxila, né, o permanganato de potássio são agentes oxidantes muito eficientes na degradação de matérias orgânicas maiores e materiais orgânicos bem pequenininhos, os recalcitrantes, que não são biodegradáveis. Então, elevada eficiência na remoção de diversos poluentes. Remove cor, remove turbidez, remove manganês, remove odor, remove variadas poluentes indesejáveis, tá? Disponível comercialmente. Se você pesquisar ali no Google, ali, você vai ver. Tem algumas empresas que já entregam ali o protótipo prontinho, só para instalar na empresa, já fornece assessoria. Então, na atividade prática, é possível sim chegar lá, né, e introduzir esses processos oxidativos na indústria, na empresa que você venha trabalhar. Por outro lado, tem sim muito mais desvantagens. Tá? A vantagem é eficiente. Agora, tem-se muitas desvantagens. Uma delas demanda produto químico. Então, da mesma forma que a coagulação, a floculação, os processos químicos de forma geral, você tem que ir lá ajustar pH, você tem que introduzir um produto químico X, um produto químico Y, promover uma reação, demanda esse produto. Você vai ter que comprar, você vai ter que estar lá sempre em estoque, né? Os produtos ácido, base para controlar o pH, os agentes oxidantes, você vai ter que ter um reservatório para armazenar. Então, demanda produto químico, da mesma forma que demanda equipamento eletromecânico. Se a gente observar lá na configuração do sistema, ó, tem motor aqui para agitar, tem dosador, né, de produto químico, tem bomba, tem aerador, tem uma diversidade, uma alta gama de produtos eletromecânicos. Se tem produto eletromecânico, exige energia elétrica, exige manutenção, exige pessoas qualificadas, né, o que nos dá essa outra desvantagem aqui, ó, necessidade de alto nível de controle operacional. Vai ter que ter uma pessoa lá 24 horas, ou pelo menos enquanto o sistema estiver operando, para controlar. Né? Obviamente dá para automatizar muita coisa, sim, né? Só que quanto mais se automatiza as coisas, mais caro fica. Então, elevados custos econômicos. Tá? Então, é muito caro em alguns casos. Né? Quanto mais complexo o sistema fica, mais automatizado fica, mais caro também. Né? E aí, se você quer fazer um negócio mais barato, você vai precisar ali de um controle operacional. Você vai precisar de profissionais qualificados, né? Seja mais simples ou mesmo com sistemas forem mais complexos, de qualquer forma precisa lá de um químico, você vai ter que ter alguém lá sempre de prontidão para fazer o sistema funcionar, né? Ver se está dando tudo certo, controlar os níveis, né, de produção de radicais hidroxilas. Então, de forma geral, tem-se muitas desvantagens, né? Porém, uma vez utilizado, ele é bastante eficiente. E daí, nós fizemos o apanhado geral dos processos oxidativos, né? Outros vídeos futuramente nós vamos entrar em um pouco mais de detalhamento a respeito dessa tecnologia, tá? Mas vale aqui lembrar que foi uma aula introdutória, né? Uma aula genérica que você faz bastante importante para quem está iniciando no tema. E aí nos próximos vídeos nós vamos falar de recuperação de recursos no tratamento de águas residuárias. Tudo que a gente tira da água, de alguma forma a gente talvez possa aproveitar. O próprio lodo mesmo, né, nos sistemas, os processos oxidativos avançados é um deles, tá bom? Agradeço a atenção e até o próximo vídeo.